Eu tenho certeza que você usa todos os dias um espelho plano. Seja para conferir a escovação dos dentes, para dar uma conferida na make e no look do dia a dia. Agora você já pensou em utilizar um espelho para fazer um experimento científico e encantar todas as crianças? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui porque esse vídeo é para você. Solta a vinheta! Olá, eu sou Rosana Cavalcante, professora de Física, e aqui eu te ensino a levar a Física de uma maneira lúdica e encantadora para as crianças de todas as idades. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um experimento que envolve a associação de espelhos planos. Geralmente esse experimento ele encanta as crianças de todas as idades, da educação infantil aos anos finais do ensino médio. Então fica aqui para aprender a fazer esse experimento e encantar essa criançada e com certeza ser o professor preferido aí em sala de aula dessas crianças. E para o vídeo de hoje eu já falo para você que você deve ficar até o final, porque eu deixei um super presente que vai ser muito útil para você levar esse experimento aí para a sala de aula. E para fazer o experimento de hoje, você vai precisar de materiais bem simples, que com certeza você vai encontrar na sua casa. Que são basicamente 2 espelhos planos, você vai precisar de um molde de transferidor, e eu deixei esse molde aqui para você imprimir e levar para a sala de aula e já desenvolver esse experimento científico. Então aproveita, deixei o link aqui na descrição, já confere e imprime para fazer a atividade. E também a gente vai precisar de um objeto e eu vou utilizar a presença ilustre aqui do nosso Newton para a gente fazer essa investigação científica. E o que é que você vai fazer? A gente vai trabalhar com a formação de imagens em espelhos planos. Quando a gente pensa numa imagem formada por um espelho plano, a gente está pensando basicamente na imagem que a gente vê logo quando acorda de manhã e vai ali no banheiro fazer a nossa higiene, escovar os nossos dentes. No momento que a gente está ali se escovando e dando uma conferida se está tudo ok, geralmente a gente está utilizando um espelho plano. E quando a gente pensa nesse espelho plano, a imagem formada, ela tem algumas características, que é uma imagem que é virtual, ou seja, ela é formada dentro do espelho, e é uma imagem também que é direita, ou seja, ela não fica de cabeça para baixo. Em outros tipos de espelho, a gente tem a formação de imagem que fica de cabeça para baixo, ou uma imagem que é real, que é quando a gente tem uma imagem projetada. Mas nesse caso aqui, para o espelho plano, a gente tem imagem que é virtual e uma imagem também que é direita. Agora a pergunta é a seguinte: o que será que acontece quando em vez de utilizar apenas um espelho plano, a gente utiliza 2 espelhos planos e associa esses espelhos? Ou seja, se a gente deixa esses espelhos acoplados, formando um certo ângulo, o que será que vai trazer de diferença para a nossa formação de imagem? Vamos investigar isso daqui e encantar as crianças? Então vem aqui mais para perto para a gente fazer essa investigação e o passo a passo do nosso experimento. E a gente vai iniciar a nossa investigação utilizando o nosso molde de transferidor. Então eu vou posicionar o molde aqui numa superfície horizontal, aqui na minha mesa. Eu vou utilizar um dos espelhos planos para deixá-lo exatamente na nossa referência aqui, que é quando a gente tem o nosso ângulo 0. Então aqui eu vou posicionar esse primeiro espelho aqui no ângulo 0. E depois que a gente posicionou o espelho onde a gente quer, então nesse caso aqui nós temos um ângulo de 90 graus entre os espelhos, eu vou posicionar o objeto. Eu ia utilizar o Newton, mas ele ficou muito grande para o meu espelho aqui. Então agora eu vou utilizar o carro do Newton para a gente fazer as nossas investigações científicas. Vamos lá! E nós vamos observar a formação de imagens devido a essa associação de espelhos planos. Nesse caso aqui nós temos o objeto e a gente está observando a formação de quantas imagens? Aqui nós temos uma imagem, 2 imagens e 3 imagens.
Então, para esse ângulo de 90 graus, a gente tem a formação de 3 imagens aí para o nosso carrinho, devido à associação dos espelhos planos. E a gente vai seguir a nossa investigação, mas agora modificando o ângulo entre esses espelhos. Então, eu vou sair do ângulo de 90 graus e vou posicionar agora para o ângulo de 60 graus. E vamos ver o que é que vai acontecer quando a gente coloca o carrinho entre os espelhos. Então, o que é que a gente está observando aqui em relação a números de imagens formadas? Nós temos basicamente o objeto, e aqui eu vou ter uma imagem, 2, 3, 4, 5 imagens sendo formadas. Ou seja, modifiquei o ângulo entre os espelhos, nesse caso aqui eu reduzi o ângulo entre os espelhos, e a gente consegue perceber que o número de imagens formadas aumentou. E agora a gente vai seguir para mais uma medida e eu vou reduzir mais ainda o ângulo formado. Agora eu vou querer deixar no ângulo de 45 graus e eu vou colocar o nosso objeto aqui e a gente vai fazer a investigação para poder analisar quantas imagens são formadas. Nesse caso eu vou modificar um pouco aqui a nossa gravação e a gente vai fazer a contagem. Então, aqui eu tenho o objeto, eu tenho uma imagem, 2, 3 imagens, 4 imagens aqui, bem na junção ali entre os espelhos. E aqui eu tenho 5, 6, 7 imagens sendo formadas. Ou seja, reduzir mais ainda o ângulo entre os espelhos e a gente conseguiu aumentar o número de imagens formadas. E aí, você está gostando do experimento? Sabia que isso acontecia, que tem essa relação entre o número de imagens formadas e os ângulos entre os espelhos? Se você está gostando, lembra de deixar o seu like e de compartilhar também com mais educadores para a gente levar essa física para as crianças de uma maneira muito lúdica, divertida e encantadora. E agora a gente vai seguir para as nossas investigações pensando em quê? Como que esse resultado experimental ele se relaciona com um modelo matemático que traduz aqui basicamente esse experimento. E sim, para esse caso a gente tem um modelo matemático que já prevê uma relação entre as grandezas físicas. E que relação é essa? O ângulo formado entre os espelhos e o número de imagem que a gente tem. Eu vou deixar aqui em tela que equação é essa. É uma equação muito simples que traz ali a relação dos 360 graus dividido pelo ângulo que a gente forma entre os espelhos, menos 1, e a gente vai obter o resultado do número de imagens que são formadas. Então, esse experimento ele é muito interessante para as crianças, porque a gente consegue realmente trazer uma relação bem próxima do que a gente observa experimentalmente e do modelo que é utilizado para a gente abordar esse conceito pensando nessa linguagem matemática. E por conta disso, a gente consegue levar essa atividade científica para qualquer faixa etária, desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. E agora eu vou compartilhar com você como que é possível levar isso para cada faixa etária trabalhada. Então já acompanha o nosso próximo passo e lembra de ficar até o final, porque vai ter um presentão para você. E se você é professor da educação infantil, como que você pode abordar esse conceito físico aí para essas crianças pequenas? O que é que a gente precisa pensar? Qual é a função da educação infantil? Na educação infantil, a criança está se desenvolvendo. Ela precisa brincar, ela precisa ter contato com o lúdico, com a sua fantasia, está desenvolvendo a sua coordenação motora, sua atenção, sua memória, sua fala. Nesse caso, o experimento físico, ele vai auxiliar no desenvolvimento de todos esses aspectos. Então, antes de pensar que a criança vai relacionar o ângulo, vai saber o que é ângulo, o que é transferidor, o que é espelho, qual é o tipo de imagem formada por esses espelhos, a gente precisa ter em mente qual é o objetivo dessa educação infantil.
Então, antes de tudo, a criança vai o quê? Manusear esses materiais. Então, ela pode manusear os espelhos, sempre com supervisão do educador, do mediador, o adulto que está ali. A criança pode utilizar e brincar com o seu objeto preferido, e ela já vai ter contato com números quando ela utiliza o molde desse transferidor. Então, só da criança manusear isso daqui, ela já está desenvolvendo vários aspectos da sua formação mais geral. Pensando na física, o que é interessante para ela? Perceber que tem uma relação entre o ângulo desses espelhos e o número de imagens que são formadas. Não precisa ficar preocupado querendo que a criança saiba o que é ângulo. Muitas vezes, essa noção de ângulo, ela vai vir associada ao quê? À linguagem do cotidiano dela. Então, olha, se eu afasto mais o meu espelho, eu tenho menos imagens formadas. Se eu aproximo os espelhos, eu tenho um número maior de imagens formadas. Nem sempre a criança vai trazer essa noção do que é o ângulo, mas eu falo academicamente, né? Como às vezes a gente espera para faixas etárias além. Para o caso da criança pequena, ela vai trazer realmente essa linguagem mais do dia a dia. Vou aproximar, vou afastar o meu espelho e eu vou observar como que vai ficar a formação das imagens. Um outro aspecto também que você pode trabalhar é o quê? Incentivar a criança a fazer a contagem. Então, ali a gente já vai ter a noção de números, a noção de uma sequência, ela vai ficar atenta para poder fazer essa contagem, ela vai também precisar estimular a sua memória, a sua fala, para poder expor os resultados experimentais. Então, fica aqui essa possibilidade para se trabalhar com esse experimento na educação infantil. Já quando estamos lidando com os anos iniciais do ensino fundamental, a gente sempre tem essa transição da educação infantil para os anos iniciais, principalmente no primeiro e segundo ano. Qual que é a minha sugestão para esse caso? A criança ainda vai poder manusear o experimento em toda a faixa etária, até mesmo se você trabalhar no ensino médio com adulto. Então, a criança, a pessoa ali, vai seguir manuseando o experimento, vai brincar também, porque nos anos iniciais a gente ainda tem essa necessidade do lúdico, da brincadeira, de incentivar a criança a ser autônoma, a seguir ali com as suas investigações experimentais, pensando aqui na física. Mas, além disso, já dá para a gente trazer e se aprofundar um pouco mais nas grandezas físicas em questão. Então, aqui sim, já dá para a gente trazer de uma maneira um pouco mais abstrata e matemática o que é esse tal de ângulo. Dá para utilizar isso pensando em outros espaços, né? Até mesmo, por exemplo, quando a gente abre e fecha uma porta, ali é uma ótima oportunidade, um ótimo contexto para explorar quais são os ângulos formados entre a porta e a parede, por exemplo, pensando no seu eixo de rotação. Então, já dá para a gente trazer esses elementos mais abstratos. Além disso, dá para a criança estabelecer a relação de proporcionalidade entre grandezas físicas. O que é grandeza física? É tudo aquilo que eu consigo medir. Qual é a grandeza física abordada nesse caso aqui? É o ângulo entre os espelhos e o número de imagens que são formadas. O que a criança, aí nos anos iniciais do ensino fundamental, pode observar? Que quanto menor é o ângulo entre os espelhos, maior vai ser o número de imagens formadas. Ou seja, eu tenho uma relação que é inversamente proporcional. E essa noção é essencial tanto para a física como também para outros meios que a criança vai vivenciar, vai ter contato ali com outras pessoas, né, com outros contextos, outros conceitos, conhecimentos, mas que envolve também essa relação de proporcionalidade entre grandeza física. Então, para o caso da educação infantil, no ensino fundamental, nos anos iniciais, eu recomendo que você trabalhe essa relação de proporcionalidade entre o ângulo e o número de imagens formadas quando a gente pensa aqui
na associação dos espelhos planos. E por fim, a gente chega nos anos finais do ensino fundamental. Ali, com certeza, a criança ela já vai ter uma base conceitual de conhecimento, uma construção cognitiva que já dá para a gente partir para etapas um pouco mais avançadas, pensando nessa linguagem científica. E para esse caso aqui, qual que é a minha sugestão? Que você utilize coleta de dados. A criança, adolescente quase, né? Vai poder manusear o experimento sempre com supervisão do educador, do professor que vai estar em sala de aula ou do adulto que está desenvolvendo isso em casa. E além de pensar nessa observação experimental, que era algo que a gente já vinha trabalhando desde a educação infantil, aqui a gente pode realmente sistematizar o passo a passo. Além da observação, a criança pode ter uma tabela de dados, vou deixar o modelo aqui em tela e também vou deixar o link disponível caso você queira só pegar, baixar, imprimir e utilizar em sala de aula. E nessa tabela, o que é que a criança vai coletar? O ângulo entre os espelhos e qual que é a relação entre o número de imagens que são formadas. Quando a criança, o pré-adolescente faz isso, ele já vai ter esse contato realmente mais sistemático com a linguagem científica. Então ele passa pela observação, ele elabora suas hipóteses, ele coleta dados, vai realizar sínteses para poder estabelecer um resultado. E além disso, é essencial que nessa faixa etária a criança já consiga relacionar também o que foi feito experimentalmente, como foi coletado esses dados com o modelo matemático que traz aqui o comportamento desse experimento em questão. Então aqui a gente consegue realmente desenvolver uma atividade científica com todo o passo a passo dessa metodologia que a ciência utiliza em várias áreas de pesquisa, né, de desenvolvimento científico que a gente utiliza no nosso cotidiano, para o nosso desenvolvimento social e tecnológico. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a faixa etária que você trabalha? Onde que você trabalha atualmente? É na educação infantil, nos anos iniciais ou nos anos finais do ensino fundamental? Comenta aqui embaixo e me fala também como que você vai levar esse experimento aí para a sala de aula, porque eu quero saber, estou curiosa e é importante também porque os professores já podem ter novas ideias e a gente vai formando esse grupo para levar essa física aí para o contexto infantil. E se você chegou até o final, eu vou deixar um presente para você, que é o molde do nosso transferidor, um modelo com uma tabela de dados para as crianças coletarem os dados e desenvolverem esse experimento com toda a linguagem científica, e também um folder com todo o passo a passo explicativo dos conceitos que a gente tem aqui envolvendo esse experimento de associação de espelhos planos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar esses materiais, imprimir e utilizar em sala de aula. O nosso objetivo aqui sempre é levar a física para esse contexto infantil, para que a gente possa encantar cada vez mais as crianças com esse conhecimento científico. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos como sugestão para você, porque eu tenho certeza que serão úteis. Lembra de se inscrever no canal, de compartilhar com mais educadores e lembre-se, física também é para crianças. Tchau, tchau!